Bom, então, pessoal, vou falar hoje mais brevemente sobre estratégia e estrutura, né? A gente tem que pensar a estratégia pensando na estrutura que a gente tem, entenderam? Então, se vocês forem, só para introduzir o assunto, se vocês forem pensar assim, eu não quero me relacionar com ninguém presencialmente, eu quero advogar sozinho, sem ver cliente, sem ver outro advogado, sem ter secretária junto comigo, sem ter ninguém me ajudando no back-office dentro do meu escritório, da minha casa, né? É possível hoje fazer isso? Vocês acham que não? É possível, sim. A gente consegue contratar uma equipe, formar uma equipe e criar ferramentas online suficientes que permitam que tu advogue em casa com qualidade, oferecendo, enfim, determinado produto, seja na parte mais comercial, se tu tem escritório, se tu tem um perfil mais comercial, sendo no perfil de back office, com as ferramentas tecnológicas que a gente tem hoje, com a forma de organizar que tem hoje, sim, é possível, né? Mas também é bem prazeroso tu participar de uma equipe, né? Fazer parte de um grupo, uh, se relacionar com pessoas que têm valores parecidos com os teus, objetivos comuns, enfim. Então é bem sugestivo esse título. Escolha a guerra ideal para o exército que você tem. Então, como é que a gente vai escolher a guerra, né? E por que a guerra que a gente vai falar? Porque falando de estratégias, o conceito de estratégia ele vem inicialmente da teoria da guerra. Quem já leu Sun Tzu, A Arte da Guerra? Um, dois, três. É um livro que tem, acho que se eu não me engano, 3.000 anos. Né? Ele é bem curtinho e ele é fenomenal. Ele é de uma intensidade assim que depois que vocês leem nunca mais vai sair da cabeça. É muito bacana, eu falo na apostila, para quem não leu, tem que ler, e para quem leu, reler ele pensando no escritório. Bom, quais seriam os objetivos da gestão de escritório de advocacia? Se vocês forem pensar em primeiro lugar, né? Mais receita em menor tempo, concordam? Melhores condições de trabalho para mim e para as pessoas que trabalham comigo, certo, né? Menos custo e menor estresse, certo? Bom, uh, teve uma palestra que eu fui que o pessoal estava falando sobre gestão financeira em escritórios, enfim, e aí eles comentaram que trabalhavam no escritório com 13, que tinha uma receita anual de 13 milhões de reais. Daí eu achei aquela cifra bacana, né? Achei, vou parar para ouvir bem. E aí o palestrante foi falando, e eu comecei a entender achar meio complicado, assim, os fundamentos que ele apresentava. E aí eu, no final da palestra, perguntei duas coisas. Perguntei quantos colaboradores eles tinham e qual era o custo anual. Já que ele falou da receita, qual era o custo, né? Ele falou que tinha mais de 300 colaboradores, né? Muito advogado júnior, estagiário e pessoas que nem eram do direito. E falou também que o custo dele variava de 11,6 a 12,3 milhões. Né? E eram 12 sócios. Daí já ali já não vi que não era muito bem o modelo que eu persegui, assim, né? Por quê? Porque não adianta ter mais receita e encher o escritório de volume de processos e de demanda de back-office e ter um custo que às vezes vai ter muito próximo disso, né? Então não adianta tu só crescer, mas crescer pensando em não aumentar o custo da mesma proporção. Se vocês forem ver, uma das empresas mais valiosas do mundo hoje é o Instagram, certo? Quantas pessoas vocês acham que, não sei se alguém sabe disso, mas trabalham no Instagram? 14 pessoas. Foi vendido por 1 bilhão de dólares, né, para o Facebook. Então tem uma receita elevadíssima. Então é uma questão de pensar pensar a estrutura do escritório, pensar o desenvolvimento do trabalho, pensar o tipo de ação que tu quer captar, né? Que quer prospectar, captar não pode. Mas o tipo de ação que tu quer enfrentar, sem que isso demande um custo muito elevado.
A gente teve na nossa experiência lá no início uma questão muito forte no inbound que a gente queria fechar negócios de uma revisão de aposentadoria, chamada revisão do 29, que ela tinha um ticket médio de R$ 2.000 de condenação. E os honorários variavam, assim, tipo, entre 600 e R$ 2.000 de honorários, assim, a cada ação. E aí a gente tinha esse objetivo porque o resultado era imediato. Então a gente entrava em 10 meses, a ação finalizava em 10 meses e já saiu o RPV. Só que não deu certo, porque na verdade toda essa estratégia de mal de marketing é uma coisa que, em primeiro lugar, tu não tem que pensar em fazer um concurso daqui a 2, 3 anos. Se tu quer largar a advocacia daqui a 10 anos, nem pensa em fazer isso. É uma coisa que demora para te construir, é um patrimônio que depois que construído o escritório tem que manter e alimentar. A gente teve uma experiência que a gente deu uma diminuída, a gente ficou acho que umas 3 semanas sem publicar nada, e aí depois daquelas 3 semanas as visitas despencaram, assim. E daí a gente reativou de novo e agora que depois de um tempo a gente começou daí a gente botou no patamar que a gente queria de novo. Mas a gente tem que pensar que isso é uma coisa de médio a longo prazo, para venda complexa, para venda de alto valor agregado. Né? Se vocês querem fazer ação em massa, repetitiva, tem outras estratégias que funcionam muito bem. Entenderam? Por onde começar, então? Por onde a gente tem que pensar, antes de tudo, já se falou muito aqui, em segmentar o público, né? Criar um público nichado, um público... Mas por que fazer isso, né? Em primeiro lugar, eu acho que essa questão de segmentar o público, talvez alguém fique surpreso com o que eu vou dizer, mas tem muito a ver com os valores das pessoas que estão dentro do escritório. O Robertson falou ali que empresas com menos de 100 colaboradores, as lideranças, né, os sócios e as pessoas que estão mais à frente influenciam muito nas decisões e na personalidade da marca. Né? A gente entende que a parte de escolha da persona faz parte do conteúdo, dos valores e da moral que toda aquela equipe tem. E aqueles líderes têm, entenderam? Então, antes de escolher a persona, pensem na afinidade com os valores e visão de mundo da equipe. Pensem no que as pessoas que estão com vocês vão se motivar a fazer. O público que você ama defender. A gente escolheu, por exemplo, os professores lá no escritório. Ninguém precisa vir aqui defender o que o professor ganha mal, se aposenta mal, e precisa de alguém que defenda eles bem, certo? É isso aí. Agora o Alisson aqui, né, trabalha com os militares. E aí lá no escritório, a gente, não sei, tem algumas questões de valores históricos, enfim, que o pessoal teve uma resistência, entenderam? De defender os militares. Nada contra, mas acho que eles têm que ser muito bem defendidos. Mas só que para o conjunto de valores do público do escritório, do público interno, teve essa falta de identidade. Né? Não quer dizer que seja contra, mas que não teria a motivação suficiente e a mesma para defender como defenderiam os professores. Entenderam? Planejamento. Que exército, né? Que exército a gente precisa montar? O que é importante ter? A gente tem que pensar no exército que a gente vai montar. Por exemplo, para formar uma equipe, e a arte de formar equipes de alta performance é uma coisa que se aprende muito com a prática. Para formar a equipe, a gente tem que pensar em vários perfis. Perfis de advogado comercial, perfil de advogado back-office, perfil de advogado fazedor de audiência. Não sei se tem um termo melhor para isso. Perfil de advogado que gosta de atender o cliente. Um dos problemas que a gente mais tinha agora lá no escritório, na Cates Advocacia, era que o cliente não estava tendo uma experiência adequada com o tratamento que a gente dava durante a etapa de marketing e de fechamento. Porque a gente começou a ter uma demanda muito grande de ações complexas
e aí tinha muita pergunta para ser feita e a secretária não estava dando conta para atender e passar a resposta adequada. Daí a gente contratou uma advogada especialista em experiência do cliente. O que ela faz no processo? Ela sabe do processo. Ela responde as questões analisando diretamente no processo sem precisar consultar ninguém. Né? Quase 90% das questões. Mas já não dava mais para a secretária fazer isso. Então, a gente contratou uma advogada só para trabalhar a experiência do cliente, para elevar e manter o mesmo nível de satisfação das etapas iniciais do processo. Lideranças. As lideranças têm que ter afinidade de valores também, né? Eu entendo isso, assim. Pode saber conciliar, mas tem algumas coisas prioritárias dentro de um escritório, dentro de um grupo, que é fundamental que essas lideranças tenham afinidade para tocar um projeto de longo prazo para frente. Em termos de conhecimento necessário, né? Por exemplo, digamos que eu fosse convidar alguém para ser sócio num escritório agora de direito do consumidor, ou num escritório de direito penal, fazendo inbound, né? E aí esse meu sócio não tivesse falado de inbound, nunca tivesse ouvido falar, não conhecesse a teoria, não conhecesse a dificuldade e o tempo que leva para montar um projeto desse, né? E eu falasse para ele, a gente tem que investir aí R$ 5.000 por mês para construir o que a gente precisa de conteúdo na rede, de automação, numa equipe de marketing, para fazer isso. Ele disse, não, nunca trabalhei no escritório que investisse R$ 5.000 em marketing por mês, né? Não acontece isso. Mas com o conhecimento e afinidade de necessidades, né, a gente consegue ter respostas e decisões mais alinhadas no sentido de ter uma relação melhor. E essas lideranças, assim como no exército, numa guerra, elas têm que ter essa noção de necessidade e essa noção de afinidade. Clima atual. O que é o clima? Eu tenho seguido, o pano de fundo dessa apresentação é o livro do Sun Tzu, tá? E numa dos capítulos ele fala do clima que atua a guerra. Então lá dentro desse livro, quando ele é aplicado em outras áreas, ele fala assim, tu tem que analisar aquela coisa mais repentina do momento, da conjuntura econômica, política, né? A gente vai lá e pensa, por exemplo, eu cito muito o exemplo do ano passado, quando foi julgada a desaposentação. Talvez a desaposentação na STF foi um julgamento muito importante para o previdenciário. Tinha 800 mil processos sobrestados, para você ter uma ideia. E aí, foi logo que depois que entramos na crise do país, e foi 4-3, se eu não me engano, me corrige, Rafael. Se foi 4-3 a votação, e aí foi contra a desaposentação. Foi votado contra na STF isso. Muito por quê? Muito por influência do momento político e econômico que a gente estava vivendo. Talvez se a gente estivesse num momento de que a conjuntura estivesse mais favorável à ampliação dos direitos sociais, né, teria sido diferente essa votação. Ou alguém acha que, por exemplo, tudo que se julga nos tribunais, ele é baseado somente na teoria jurídica? Não, né? Não é. E isso é uma qualidade que o advogado estrategista, o líder do escritório, ele tem que saber, ele tem que conhecer. Né? Tá muito além do que a gente aprende na faculdade, certo? Terreno. Outra área que importa a gente saber e analisar é o terreno. O que é o terreno para quando a gente vai falar em estratégia na advocacia? O terreno é aquela coisa mais permanente. Né? A conjuntura, o clima é aquela coisa mais momentânea. O terreno é aquela coisa mais permanente. O psicológico das pessoas que vêm de uma herança, de um momento, de vários acontecimentos que aquele nicho de mercado viveu, por exemplo, diz que depois de 1990 a poupança no Brasil caiu muito. Né? O país deixou de poupar, os poupadores, pessoas físicas, deixaram de guardar dinheiro na poupança. Alguém sabe por quê? Alguém se arrisca a relembrar disso?
Por causa do Collor, que confiscou a poupança. Confiscou e daí pagou depois de muito tempo para algumas pessoas. Eu nem sei direito como é que era, eu tinha 7 anos de idade, né? Mas eu sei que aconteceu isso. E isso é fundamental para te fazer, por exemplo, direito bancário. Porque tu tem que conhecer o terreno, onde tu pisa, né? Então, a gente fala lá, e a gente criou um post lá que é de previdenciário, mas a gente não faz de previdência privada, né? Mas eu achei fundamental a gente ter uma posição em relação à previdência privada, certo? Então a gente trabalha e a gente aconselha que as pessoas só assumam algum plano de previdência privada depois que completarem e estiverem contribuindo acima do teto do INSS. A gente acha que o regime geral é muito mais vantajoso do que uma previdência privada, entendeu? Simulação de movimento é a gente antes de entrar num terreno, antes de entrar num espaço que tu não conhece, tu fazer alguns testes, entendeu? Então, tipo, a gente estava pensando lá no escritório esses tempos em acrescentar mais uma persona, né? E discutir e ver e conhecer aquele público. E aí eu pensei a gente atender os servidores federais. E aí eu pensei, fiz uma lista de pessoas que eu conhecia que atuavam com servidores federais, fiz algumas pesquisas e conversei com elas pelo chat do Messenger. Às vezes eu liguei, foi umas 5, 6 pessoas. E aí eu percebi que os servidores federais é uma classe que está muito ligada aos sindicatos, aos sindicalismos, né? E que não tem tanta adesão à internet quanto eu esperava. E aí eu conversei com um advogado conhecido da minha família, assim. E aí depois que eu falei com ele, tá, tudo bem, aquela conversa de 2 minutos sobre a aposentadoria dos servidores federais do IBGE, que é o órgão que meus pais trabalharam, né? E aí 3 dias depois o meu pai, eu não falei nada para ele disso. Olha só, o advogado do sindicato me ligou, perguntou o que tu queria saber a respeito da aposentadoria dos IBGEanos. Tipo, o que ele quer entrando no meu terreno, entendeu? É isso aí. Então, tipo, quando tu vai entrar num terreno, tu tem que conhecer quem é que tá lá, tem que simular para ver. Será que não é um campo minado? Será que não é uma coisa que tu vai entrar e aí vai ser difícil de tu se mexer? Então, tudo isso é estratégia, né? Isso aí é uma das regras mais importantes que o Sun Tzu fala no livro. E todo mundo gosta de ver filme aqui, né? Ou não? Quem é que já viu 11 Homens e um Segredo? 12 Homens e Outro Segredo? 13 Homens e, sei lá, mais algum segredo, né? Todos os 3 filmes, eles são fascinantes, por quê? Porque eles têm um grupo coeso, que eles fazem um bom planejamento de estratégia, e eles evitam a luta corporal, né? Com o cara que é mais forte. E eles conseguem alcançar o objetivo sem desembanhar a espada, é o termo que o Sun Tzu usa no livro dele. Quem é o seu exército? Se tu for pensar assim, em termos de estratégia e refazer esse pensamento, né? Quem é o seu exército? O escritório é o seu exército. Enxerguem o escritório como a equipe, a cavalaria, os atiradores, as pessoas que vão atuar, uns mais na frente, outros mais recuado, dando suporte, né? Mas ele precisa ser pensado de uma forma que ele consiga interagir entre si, se comunicar, fazer as coisas acontecerem rápido, né? Responder de forma eficaz, né? E ter coesão. E o seu exército ele tem três fatores, 3 viés que são essenciais para te conseguir desenhar uma estratégia, que é o fator social, o fator psicológico e o fator físico. O fator social, por exemplo, é muito isso que eu estava falando já. Questão de valores, questão de modos de pensar, visão de mundo, forma de se vestir. A forma de se vestir e a forma de se colocar, ela reflete muito daquela mensagem que tu quer passar, daquilo que tu quer comunicar para as outras pessoas, né?
Então, às vezes a gente fala, julgar pela aparência é uma coisa muito negativa. Mas às vezes as pessoas se vestem de uma forma que elas querem passar uma imagem, né? Se comunicar com as outras pessoas, enfim. O fator psicológico já é uma questão ah, mais interna, assim, mais voltada para o indivíduo, né? Para todos os indivíduos que compõem a equipe. Então, se vocês forem pensar assim, ó, imaginem uma equipe com 5 pessoas, certo? Com 5 advogados com 30 anos de experiência e 5 advogados com 5 anos de experiência. Qual é a equipe mais forte que tende a ser mais vitoriosa? Analisando só esses dois fatores, só esse fator da experiência, talvez é com 30 anos, né? Exceto depois que o Google inventou o Ctrl+F, que daí tu já pesquisa os artigos ali e tal. Não, mas teoricamente seria isso. Mas a questão psicológica, olha só, quanto que você quer crescer, quanto que você quer se dedicar a tornar o seu escritório maior, a performar, a criar autoridade, a se projetar, né, a ser alguém respeitado na sua área, além do que tu já foi até hoje. Talvez nem todos, né, que não é, não é regra, tá? Já tem muito colega meu com 5 anos que pretende manter a mesma advocacia de agora até o final, sem fazer uma pós nem nada. Mas só para a gente ter esse exemplo. Com 30 anos, talvez os advogados já estejam mais acomodados, já tenham a sua vida pessoal montada e não aspirem, não tenham tanta motivação. Entenderam? Então, o fator psicológico do exército também é fundamental, né? E também, principalmente, fator físico. Um exército que luta com as armas que não funcionam, né, vai dar um tiro e não sai a bala, né, ele está desmotivado, desmoralizado, porque ele não tem os recursos necessários. Isso é fundamental, né? Um exército que luta só com carabina contra um exército que tem avião de caça, submarino e tanque de guerra, ele, por mais que seja mais numeroso, ele está desfavorável nisso, né? Então, o fator físico também é essencial. Os materiais, as tecnologias, as plataformas onde você hospeda a sua equipe, ela dá um suporte que pode ser decisivo, né? Pode ser decisivo no resultado que você vai ter. Então, voltando assim, né? Social, visão de mundo, moral, valores e objetivo de vida, individual e coletivo. Psicológico, estresse, motivação, ambição, desejo de estar junto com o grupo, né? Então, às vezes, as pessoas... tem gente lá no escritório, eu queria morar na Europa, mas eu gosto tanto da equipe aqui que eu não quero sair, entendeu? Então, é muito bacana. E o fator físico, carga de trabalho, recursos disponíveis, tecnologia e comunicação. Isso também pode ter um resultado muito relevante no resultado do escritório.